Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta no vídeo de hoje é sobre o livro barra filme O Código da Vinci. Sim, é um pouco antigo, já tem acho que uns 10 anos que foi lançado, tanto o livro quanto o filme. Talvez até um pouco mais de 10 anos, mas foda-se, não tem problema. E apesar de ser um vídeo sobre filme, é um pouco diferente dos vídeos sobre filmes que eu faço aqui no canal. E por que é um pouco diferente dos outros vídeos sobre filmes que eu faço aqui no canal? Porque esse eu quero colocar, em vez de recomendar, de falar se o filme é bom ou ruim, eu quero pegar as teorias, pegar o enredo do filme e falar sobre esse enredo do filme e as teorias que contém nele. Porque tanto o livro quanto o filme, eles pegam teorias que já são antigas, que já são muito mais antigas, e juntam essas teorias e colocam dentro do livro, aliás, coloca, né, que foi o escritor só, o Dan Brown, coloca dentro do livro fatos reais, teorias que realmente existem e alguma ficção no meio, para poder dar uma pimentada na história, digamos assim. Tanto para o livro quanto para o filme ficarem mais interessantes, né? E além dos fatos reais que ele coloca tanto no livro quanto no filme, né? O Priorado de Sião, o Opus Dei, a simbologia, o significado daqueles símbolos que aparecem tanto no livro quanto no filme, e mitologia, tanto da Grécia quanto de Roma, chamada Greco-Romana, entre outras colocações, entre outras coisas. Mas a questão aqui do vídeo é um questionamento, é mais até questionamento do que opinião. É um questionamento, tipo, e se for verdade? E se for real? O que é falado no filme? Sobre Jesus ser casado com Maria Madalena, sobre Jesus e Maria Madalena terem filhos. Inclusive na época onde Jesus viveu, lá no Império, era ainda Império Romano, e a região onde ele viveu lá, que hoje é Iraque, Arábia, sei lá, aquela região lá onde Jesus viveu, era pertencente ao Império Romano, era pertencente a Roma. E naquela época, tipo, ceias não era uma coisa normal, igual tem rodízio de pizza hoje à noite, rodízio de massa, rodízio de certos restaurantes que funcionam à noite, essas paradas igual existe hoje em dia. Isso daí não existia naquela época. Não era uma coisa como não existia energia elétrica naquela época. Não existia eletricidade naquela época. E tipo, pra fazer uma ceia não era uma coisa baratinha, não era qualquer um que fazia e não era pra qualquer motivo. E não era de motivos religiosos também. Ceia era pra comemorar casamento, pra comemorar anúncio de nascimento, aniversário, esse tipo de coisa. E tipo, na época, os conceitos culturais, né, os conceitos eram totalmente diferentes do que são hoje em dia. O imperador era louvado como se ele fosse um deus. Porém, todo mundo podia louvar e adorar quantos deuses quisesse. Tinha Deus para tudo, Deus da colheita, Deus do sexo, Deus do vinho, Deus da guerra, Deus do submundo, Deus do sol, Deus da vida, Deus da morte, Deus disso. Tinha vários tipos de deuses. E tinha a deusa também, tinha também o sagrado feminino. E tinha a deusa Atena, tinha a deusa da beleza, tinha a Afrodite, que era a deusa do amor, não sei o que, e vários outros e tal. E quando bem depois da morte de Jesus, quando Constantino era o imperador, ele resolveu unir todas as religiões, todas as crenças num Deus só. Porque na época pós-Jesus, o número de cristãos, o número de seguidores de Jesus cresceu muito. E eles começaram a entrar em guerra contra aqueles que antigamente perseguiam eles. E mais uma guerra religiosa na história da humanidade. E o imperador viu que aquela guerra estava afetando o império dele, estava afetando os domínios dele. Ele resolveu unificar todas as religiões em uma única religião, porque o império era formado por 3 patamares, digamos assim. O imperador, o senado e o religioso. E o senado não era exatamente igual ao senado hoje em dia. O senado era o real onde ficavam os homens mais poderosos de Roma, os homens que mais tinham dinheiro em Roma, as famílias mais ricas, que determinavam os conceitos sociais. E tinha muita gente que vivia sem dinheiro, sem ter dinheiro nenhum. Vivia sem ter dinheiro nenhum naquela época. Isso acontecia. E tipo, a galera que tinha dinheiro decidia as regras, os conceitos sociais,
que todos que vivessem ali dentro dos recados dos limites, né, do império, teriam que seguir para poder serem considerados cidadãos de bem e considerar viver ali, né? E tipo, o lado religioso foi o lado que fundaram uma igreja lá dentro do império, como sendo a igreja que defenderia o lado correto, que teria a aprovação do imperador, que teria parceria com o imperador, que defenderia o único e verdadeiro Deus, e que só poderiam, a partir daquele momento, adorar o único verdadeiro Deus. E então o Constantino montou o Concílio de Nicéia, e no Concílio de Nicéia editaram a Bíblia, que foram acumulados de vários papiros que eles pegaram de várias pessoas que eles perseguiram e prenderam em nome da igreja, em nome da fé, em nome de não sei quem mais, a famosa caça às bruxas. E foi aí também que começaram, que deixaram de fora, por exemplo, o Evangelho de Jesus, com as palavras de Jesus, porque o Evangelho de Jesus tornaria ele menos divino, tornaria ele humano. E Jesus era alfabetizado, tinha capacidade para escrever. Aliás, uma capacidade de ser alfabetizado e poder escrever não era uma coisa para qualquer um naquela época. O alfabeto, a escrita, a gramática era uma invenção recente ainda. E tipo, tem vários livros que tem, sei lá, 3, 4 páginas. E tem outros livros que tem 10 páginas. As cartas de João, tem 3 cartas de João, tem 3 epístolas de João que foram para a Bíblia. Mas o resto das coisas que João escreveu não foram. Então, tipo, eles lá decidiram no Concílio de Nicéia o que deveria ir para a Bíblia e o que não deveria ir para a Bíblia. E a Bíblia era um tipo compilado de histórias das famílias, de pessoas que foram importantes ali ao longo da história humana. É tipo um registro da história humana na Terra. É um relato real de coisas que realmente aconteceram ali com as famílias, como se formaram os impérios, como se formaram os reinos e tal. Porém, também, além disso, existem histórias metafóricas que eles colocaram ali para doutrinar o povo, para ver que quem estava do lado correto vencia. Como tem, por exemplo, uma passagem, eu não lembro exatamente em qual lugar da Bíblia, mas fala lá que Deus falou para fulano levantar a sua espada. E aí ele levantou a espada e o exército dele começou a vencer. Aí passou não sei quantas horas ou dias que ele ficou com a espada levantada, ele fraquejou, baixou a espada. No que ele baixou a espada, o exército dele começou a perder. E aí depois ele levantou a espada de novo e o exército dele ganhou. Como se Deus escolhesse lados em uma guerra, como se Deus interferisse no livre-arbítrio. Só porque a pessoa rezou de um jeito diferente da outra. Então, tipo, aquele ali rezou com mais fé, então ele vai ganhar, vai estar do lado do bom, vai estar do lado do que do certinho, não sei o que e tal. O outro lá não rezou tanto, não fez não sei o que e tal, então ele vai ser um vilão, vai estar do lado errado e vai sempre perder. Então, tipo, como se Deus escolhesse lados. Né? Isso daí tudo para manipular o povo. E tipo, no livro fala tudo isso. Sobre essas teorias, essas várias teorias, né? De como foi criada a Bíblia, né? No Concílio de Nicéia, que o Concílio de Nicéia foi realmente uma parada que existiu, né? E fala um Jesus humano que era casado e que teve filhos. E tipo, na época, 30 anos era a época de estar casado e já ter filho. Era natural isso. E Jesus também, ele nasceu bebê, como qualquer ser humano. Ele cresceu como qualquer ser humano, ele precisou de beber água, igual qualquer ser humano, para se manter vivo. Precisou de comer alimentos para se manter vivo, igual qualquer ser humano. Sentiu medo, alegria, ódio, tristeza, raiva, euforia, todos os sentimentos, felicidade, amor. Sentiu tudo, igual qualquer ser humano sente. Sangrou, igual qualquer ser humano sangraria se ferir do corpo. E morreu, igual qualquer ser humano morreria se tivesse recebido no corpo as mesmas feridas que ele recebeu. Então, tipo, e se for verdade tudo isso? E se Jesus realmente foi um ser humano comum e até falou o tal eu voltarei, porque ele já falava sobre a reencarnação naquela época. E o voltar que ele quis dizer foi justamente reencarnar em outro corpo, em outra vida, pois é assim a lei de Deus, da reencarnação, reencarnação, reencarnação e tal. E ele era considerado herege. O crime que Jesus cometeu foi heresia. Ele foi preso por ser herege. Inclusive na terceira epístola de João fala que a igreja na época não recebia Jesus e eles. Ou seja, os seguidores de Jesus. Então isso foi casado, e segundo o filme e o livro também, né, do Código da Vinci, fala também que Maria Madalena, que deveria seguir a igreja de Jesus, seguir divulgando a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e não Pedro. E seria por isso que Pedro
negou Cristo 3 vezes, porque ficou com raiva de ver Jesus dando preferência para Madalena e não para ele. E justamente na época de Constantino, quando ele estava fazendo o concílio de Nicéia, eles colocaram Maria Madalena como prostituta para desmerecer a palavra dela, para desmerecer ela como ser humano, para poder tomar para si, para eles no caso, o poder de estarem do lado de Jesus, de estarem do lado de Deus, de oferecer a verdadeira religião para o povo, de guiar o povo de acordo com os conceitos deles, e não Maria Madalena, porque era prostituta. Então, tipo, e se tudo isso for verdade? E se tudo isso for a realidade do que aconteceu naquela época? Será que existia naquela época e até hoje em dia, será que existem governantes que manipulam a história para poder doutrinar o povo, poder fazer o povo seguir eles no que eles acreditam? Será que existe gente gananciosa que quer se colocar acima dos humanos como um intermediário entre os humanos e um Deus? Será que existem pessoas que seriam capazes de criar tais mentiras para poder assumir o poder? Porque na época o poder máximo era o imperador, abaixo do imperador o Senado. E depois começou a ter o poder, a instituição da igreja, quando inclusive começou a caça às bruxas, né? Caçando Maria Madalena, caçando todas as mulheres liberais da época e mulheres que pensavam além e tudo mais. Então, a questão que fica é essa: e se for realidade, e se for verdade tudo que é falado no livro e filme O Código da Vinci, isso daí mudaria a sua fé? Mudaria o seu amor pela vida, seus conceitos sociais e morais? Mudaria? Seu mundo é tão frágil assim que qualquer coisa abalaria, qualquer coisa diferente do que você aprendeu abalaria a sua fé? Você aprender a realidade e ver que a realidade é diferente daquela que você acredita, isso abalaria a sua fé? Então, assim, o quanto isso mudaria a sua vida? O seu caráter, sua índole, sua moral, etc e tal. Então, tá aí o vídeo, paz pra todos, fui!